Eu não estou dizendo que a gente não possa conversar tudo quanto é assunto, mas Jesus tem que ser o principal dos nossos assuntos, né? Porque um dia, irmãos, todos esses que desprezam a Jesus, um dia vão estar diante dele. Aqueles que desprezam a casa dele, um dia vão estar diante dele. E daí? Vão falar o quê? Não é? Irmãos, Jesus, quando ele se entregou na cruz, muita gente falou assim: está acabado. Os sumos sacerdotes, os escribas, as autoridades da lei falaram: finalmente calamos a boca dele, está acabado. Mas o brado que Jesus deu na cruz não foi está acabado, ele falou: está consumado. Glória a Deus. Enquanto o mundo pensou está acabado, nunca mais a gente vai ouvir desse mais um que veio falando que era alguma coisa e acabou morto, ainda na cruz, humilhado. E Jesus naquela cruz, ele não falou está acabado, não, ele falou está consumado. A prova disso somos nós aqui hoje, porque a gente está fazendo aqui hoje, irmãos, aquilo exatamente que Jesus falou: fazer isso em memória de mim. Ele já sabia que daqui a 2000 anos de quando ele falou, estaria um povo participando do corpo e do sangue dele. Olha que coisa tremenda, irmãos. Se tivesse um cético dos dias de hoje, naqueles dias, e ouvindo Jesus falar isso, iria dizer o quê? Está aí mais um maluco, está aí mais um afirmando que daqui a um tempo as pessoas vão estar lembrando dele: morreu aqui no outro dia, ninguém não lembrou mais. Já passaram 2000 anos e o Evangelho não parou de ser pregado. Glória a Deus. E essa palavra, irmãos, ela é tão poderosa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas ela é tão viva, irmão, que mete medo em um país que é uma superpotência. Deus. A China é uma superpotência, irmão, econômica. Esses dias baixou o decreto proibido vender a Bíblia pela internet, venda online de Bíblia. Eles proibiram. E lá não vende Bíblia impressa, igual aqui que você vai em qualquer livraria evangélica e compra a Bíblia, escolhe a Bíblia que você quer. Lá não tem. O pessoal comprava pela internet, online. Proibiram. Eles têm medo desse livro aqui, irmãos. Quantos irmãos lá na China queriam ter a palavra que a gente tem, e muitos aqui têm, está engavetada. Mas para nós não, irmãos. A gente não pode deixar essa palavra morta, porque essa palavra é viva e eficaz. Tem muita gente, irmãos, que hoje, eu não sou contra a pessoa tomar, às vezes, vamos dizer, calmante, eu não sou nada contra isso, mas tem muita gente que se lesse a Bíblia, orasse, buscasse a Deus, estaria livre de tudo isso. Mas a vitória, Jesus nos deu a vitória, mas ela está guardada, escondida, a pessoa não pega. Irmãos, a gente tem que pegar a vitória, não é? Porque veja bem, vitória quer dizer o quê? A gente venceu o quê? Houve batalha, não é? Se houve vitória, é porque houve batalha. Jesus, ele venceu a batalha na cruz. Para quê? Para que as nossas batalhas, nele, a gente venha vencer. Aleluia. Nós não podemos, irmãos, baixar a cabeça para as coisas que querem fazer a gente ficar estacionado espiritualmente, morto espiritualmente, mudo espiritualmente. Senhor. Irmãos, às vezes, para falar de qualquer coisa, isso eu estou falando, começando por mim, não é? Começando por mim. Porque quando a gente prega, primeiro lugar que a palavra, vamos dizer, vem, é para você, nas suas costas, né? A chibatada. Porque a gente tem que aprender a deixar Jesus, não quer que a gente seja mudo, não é? Você às vezes senta para conversar com alguém, para começar a falar de futebol, dispara, fala um monte, dispara. Vai começar a falar de política, mas aprendeu lá, não sei o que tem, dispara. Falar de Deus, começa a gaguejar, não sai nada. Sabe o que é, irmão? Mudo espiritualmente, está mudo para Deus, mudo para as coisas de Deus. E a gente não pode ficar mudo. E se as pessoas, irmãos, vão se afastar de nós porque a gente falou de Deus,
Dê glória a Deus, sabe por quê? Você ficou livre do sangue dela. Porque a Bíblia fala que se você está ali a pessoa, você não falou nada de Jesus para ela, você teve várias oportunidades, nunca falou nada, você vai ser comprado. A Bíblia fala, irmãos. É duro falar isso, mas é verdade. Isso quer dizer o quê? Que às vezes as pessoas vão nos tomar por chato, vão até nos caluniar, vão até deixar de ser amigo seu, vão falar, ih, aquele cara agora ficou chato. Né? Ih, ficou chato. Veio falando de Jesus para mim, não sei o que tem. A pessoa às vezes se volta contra, mas a sua parte você fez. Glória a Deus. E daí o que você vai ficar fazendo? Vai ficar continuando jogando? Não. Se a pessoa não está digerindo a palavra e quer te atacar, sua parte você já fez. Você não vai ficar ali como se você estivesse dando o pior. Você está dando o melhor. A pessoa não quis, sua parte você fez, acabou. Não é? A gente não precisa, irmãos, insistir com aquele que está pegando a pérola e está achando que é pedra, que é contra ela. A gente está oferecendo o melhor, a pessoa não aceita, você já fez a sua parte. Não é? Você pode continuar, claro, com a amizade com a pessoa, desde que aquela pessoa não queira levar você para o caminho dela. Deus, aleluia. Porque se a gente não consegue trazer a pessoa para o nosso caminho, então vigia para mostrar ela não levar você para o caminho dela. Senhor, aleluia. Porque quando uma pessoa do nosso convívio, ele despreza a palavra, e às vezes ele argumenta desprezando a palavra, você tem que permanecer firme para que aquilo não venha a contaminar você e você começar também a desfazer da palavra. Quantos cristãos se deixam levar pelos outros? Não é? Então a gente tem que fazer o quê? Permanecer firme. Porque olha o versículo seguinte, irmãos. O versículo 58, o seguinte aí. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você viu como que você vai viver a vitória de Jesus? Ninguém vive a vitória de Jesus, irmãos, sem ter comunhão com ninguém. Né? A pessoa não gosta de ter comunhão com ninguém, não. Esse aqui eu cumprimento, vou sair correndo. Não quero ter comunhão com ninguém. Não quero ter comunhão com ninguém. Né? Tem muita gente assim, irmãos, que pensa o quê? Que estar com Jesus é você chegar na igreja, você cumprimenta os irmãos, ora e tal. Mas, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, que estar com Jesus também tem comunhão com os irmãos. Como é Coríntios? 1 Coríntios 15, 57, 58. É você ter comunhão com os outros. Não é? Porque, veja bem, irmãos, a gente não foi chamado para ser uma ilha. Às vezes, aquele irmão que você não vai com a cara dele, é o irmão que vai ter a chave da vitória para a sua vida. Deus. Não é? A gente não pode ter essa coisa, irmãos, entre nós. Ai, mas eu vou com a cara da pessoa, mas a pessoa não vai com a minha cara. Não é? Olha, irmãos, faça a tua parte. A parte do outro, Jesus vai fazer. O Espírito Santo vai convencer. Agora, a gente não pode deixar que mágoa, ressentimento, essas coisas venham a crescer no nosso coração dentro dos irmãos, porque tudo isso vai prejudicar o que? É nós mesmos, vai prejudicar o outro, vai prejudicar nós, né? Em primeiro lugar, nós. Então, houve erro, houve alguma coisa, não importa quem está certo, chega e pede perdão, acabou. Melhor coisa, irmãos. Isso é ser abundante na obra do Senhor. Ser abundante na obra do Senhor não é simplesmente você vir à igreja, não é simplesmente você cantar, não é simplesmente você ler a Bíblia, mas é você, fundamentalmente, amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo. Amém. Porque Jesus falou que o principal mandamento é amar a Deus com toda a sua força, tem todo o teu entendimento. Isso é amar a Deus. E o seguinte é amar o próximo. É amar o próximo. É os dois principais mandamentos. Você não precisa ser teórico, não precisa ser nada. Se você está seguindo esses dois aqui, você está cumprindo a Bíblia. Né? E isso é o mais difícil da gente fazer, porque vai requerer de você humilhação do teu ego, né? E tem muitas pessoas, irmãos, que a gente sabe, né? Que infelizmente, às vezes, a pessoa, ela vem até na casa de Deus. Eu não estou falando que ninguém, né, irmãos? Eu nem conheço os irmãos aí de São Manuel. Aqui a nossa igreja, a gente, graças a Deus,
não somos muitos, mas a gente vive em união, comunhão, né? Eu estou falando algo aqui porque é aquilo que o Espírito Santo manda falar, né? E às vezes a gente, talvez nesse exato momento, essa palavra não sirva para hoje, mas talvez sirva para amanhã, né? Então eu quero dizer assim, quantas vezes eu já vi pessoas assim que elas não conseguem entender que servir a Jesus é estar em comunhão. E daí às vezes a pessoa fala, eu não vou mais naquela igreja por causa daquela pessoa. Só que em todas as igrejas vai ter pessoas assim, não é? Não existe igreja perfeita, não existe. Por quê? Porque o ser humano não é perfeito, né? Todos nós somos falhos. Então o que a gente tem que fazer? Fazer a minha parte. A do outro é ele com Deus, mas a minha parte eu faço. Então, isso é ser abundante na obra do Senhor. Isso é ser firme, isso é ser inabalável. Porque o que o maligno ele mais trabalha é com desunião. Não é? É com desunião. Esse é o grande trabalhar do diabo. E às vezes as pessoas falam, puxa vida, mas por que a minha vitória em determinada área eu estou buscando há tanto tempo não veio? Então tem que analisar. Tem coisa no meu coração? Porque você veja, irmãos, quando Jesus falou, olha para aquele monte e profetiza, e diz para esse monte, sai daqui e lança-te no mar. Ele está ensinando o quê? A gente profetizar. E ele falou que para fazer isso basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, uma pequena fé pode grandes coisas. Uma fé pequenininha pode grandes coisas. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11. E logo abaixo desse versículo, ele fala uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Ele fala, e quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Então, o que isso significa? Que a nossa oração, muitas vezes, não está sendo respondida por causa de mágoa. Por causa de mágoa no nosso coração. E não é só mágoa com o irmão. Às vezes é mágoa com o ente querido. Não é? Ente querido. Porque hoje, não somente hoje, sempre foi assim, irmãos. A gente lê a Bíblia. Família é um lugar abençoado, mas também é um lugar onde há problemas, onde há situações assim contrárias. Às vezes, um pai, uma mãe acaba. Um pai vai mais para o lado de um filho, às vezes a mãe vai mais para o lado do outro, não é? O Isaac gostava mais do Esaú, a Raquel gostava mais do Jacó. Em vez deles amarem os dois igual, eles criaram, em vez de criar ponte, eles criaram uma barreira entre os filhos. Um amava o outro porque o outro era caçador. O Isaac gostava do Esaú, ele era caçador. Agora o Jacó já era aquela pessoa mais contemplativa, daí a Rebeca gostou mais dele. Então, criou aquela barreira, a ponto até da Rebeca falar, se disfarce do teu irmão e finge que é teu irmão para você pegar a bênção da primogenitura. O que só gerou problemas na família. E ela nunca mais viu o seu filho depois disso, porque ela sabia que se deixasse o filho ali, o irmão ia acabar matando ele. Quando Deus já tinha falado para ela que o escolhido dele era o Jacó, então Deus ia fazer a coisa acontecer, não precisava usar de argumentos mentirosos, né? Outro caso também, o próprio Jacó depois, ele acabou repetindo o mesmo erro, dando um privilégio para José tão grande, que acabou jogando José contra os irmãos dele. José era aquele filho que ele queria tanto ter, tão bondoso, obediente, mas ele protegeu ele tanto que no fim os irmãos odiaram ele. Então, claro que depois José deu a fórmula para todos nós, perdoar. Ele perdoou todos os seus irmãos que o venderam como escravo e tudo mais. Mas o que nós temos aprendido assim na Bíblia? Que dentro da família é necessário haver essa comunhão e esse espírito de perdão e não favoritismo entre favorecer mais um, favorecer o outro, não, mas todos serem unidos em amor, irmãos. É isso que Jesus Cristo quer da nossa vida. Essa é a vitória que Jesus conquistou na cruz para nós. Às vezes nós temos membros da nossa família que são contra nós porque a gente é de Jesus, né? E até as pessoas podem zombar da gente, mas o que a gente tem que fazer? Não guardar rancor,
orar, porque a gente está na luz, e como a gente está na luz, a gente tem que ser pacificador dentro da nossa casa. Glória a Deus. E não contencioso. Eu me lembro até o dia, irmãos. Você vê como são as coisas. Hoje meu pai tem vindo aos poucos à igreja, não é? Mas eu me lembro o dia que eu tinha, quando a igreja era em outro bairro, né? Eu já tinha ido ali no culto de domingo, eu já tinha ido no culto de terça, tinha ido no culto de quarta, né? Então o pastor falou para mim, vem sexta, né? Daí chegou sexta-feira, eu falei, puxa, eu vou na igreja, né? Mas eu tirei o meu carro, estava na frente, tirei do meu pai rápido, coloquei ele na rua, tirei o meu, deixei na rua, coloquei ele de volta. Daí quando ele viu eu pegando a Bíblia, mas vai na igreja de novo? Eu falei, eu vou. Ah, se não virar profeta hoje, não vira nunca mais. Deus virou profeta. Mas irmãos, olha só como nós coisas, irmãos. Às vezes a gente ouve isso, hoje eu estou risado. Mas naquela hora eu fiquei triste, me entristeceu. Eu falei, puxa vida, eu não estou indo no caminho errado, só estou indo na igreja, né? Mas o Senhor Deus já tinha me ensinado, já tinha me mostrado. Eu tinha que agradar somente a Deus, não importa se eu estou agradando as pessoas ou não, seja pai, mãe, quem seja, né? Mas naquele dia, irmãos, chegando na igreja, isso faz 4 anos já, chegando na igreja, naquele dia a pastora falou, nunca tinha dado uma palavra, a pastora falou para mim, dá para você entregar a palavra hoje? Eu falei, pastora, eu nunca preguei, nunca falei nada, né? Estudo a Bíblia, agora até a Bíblia, assim, né? Prego para as paredes, né? Lá no meu quarto, lá em casa, mas para as pessoas, assim, né? Daí ela falou, não, porque quando Deus me chamou, e eu fiquei meio assim, ele falou, você não quer isso, sua covarde, não é? Não é isso? Então, quando ela falou isso, daí não podia mais falar não, né? Porque daí eu ia passar por covarde. Falei, então eu vou. Mas você veja, irmãos, desde aquele dia, graças a Deus, nunca mais parei. Já são 4 anos que Deus está permitindo eu trazer a palavra. Então, isso que eu estou dizendo. Imagine se eu pegasse aquela palavra de forma contrária. Mas quem pegou aquela palavra foi o próprio Deus. Ele pegou a palavra, Deus pegou, Deus ouviu aquilo que foi dito e pegou e falou, eu te entrego o que ele falou. Ele falou de forma assim, tirando sarro, mas eu te entrego de forma santa para você. Então, às vezes as pessoas elas podem até falar coisas tirando sarro de você, agora você virou pastor, não briga não, fica quieto. Às vezes Deus vai pegar aquela palavra e vai fazer de você um pastor, vai fazer de você uma pastora, agora você virou uma pastora, não reclama, eu não sei o que tem, não fala nada. Às vezes, Deus vai pegar aquilo lá e vai fazer de você. Aquilo que a pessoa falou dando risada, Deus faz aquilo que a pessoa, ser aquilo lá para humilhar a pessoa que falou aquilo, para ela ver o poder de Deus na sua vida. Glória a Deus. Assim como o Caifás, ele tinha falado, é melhor que ele morra, Jesus, do que toda a nação. E ele falou assim, você falando de uma ótica ali, política e tal, mas era o que Jesus morreu realmente por toda a nação de Israel, por todos nós. Então, irmãos, vale a pena você continuar com Jesus, vale a pena você ser inabalável e abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Glória a Deus. Às vezes a pessoa está ali, irmãos, fazendo a obra de Deus, e às vezes o resultado não está sendo como ela quer, não é? Às vezes não está sendo naquele momento como ela quer, mas em vão nunca vai ser, irmãos. Em vão é você estar no mundo. Você, se está pregando para 2, 3 pessoas, aquelas pessoas são preciosas para Deus. Uma pessoa, se o teu ministério trouxe um para Jesus, valeu mais que o mundo inteiro, irmão. Valeu mais que o mundo inteiro. Os resultados para Deus não são vistos por números, assim, multidões, mas sim pelo valor de cada pessoa, irmão. Porque se Deus te usou e aquela pessoa foi salva, e você como instrumento de Deus, quer dizer o quê? Que se você não tivesse fazendo a obra de Deus, aquela pessoa não estaria sendo salva. Porque você se colocou ali, você foi um instrumento que Deus usou. Aquelas pessoas que chegaram na sua vida, antes do mundo ser fundado, Deus já tinha te levantado
e já tinha visto você e já te conhecia e falou: vou levantar aquele irmão, aquela irmã, para ser um instrumento para salvar aquele irmão, aquela irmã e aquela irmã. Então, você valorize aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Valorize o ministério que você tem, irmãos. Valoriza o ministério que você tem. Não faça pouco daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não faça pouco. Porque para o mundo, irmãos, pode ser pouco. Mas para Deus, aquilo é importante, irmãos. Aquilo é grandioso, é precioso. Você podia ser uma pessoa que não influenciasse ninguém. Você podia não ser nada, ser um sal insípido, né? Insípido. Apenas que servisse para quê? Para as pessoas pisar. Porque é isso que Jesus falou: quando o sal se torna insípido, não serve para nada, apenas para as pessoas pisar. E você não é isso. Você é um sal que dá gosto, não é? Você salga, não é isso que um sal faz? Chega na salada sem sal é horrível. Mas você, é um problema, uma salada, aquilo ali, você joga o sal da palavra de Deus. Deus te usou para trazer paz igual a uma situação. É isso que Deus faz, irmãos. A pessoa está na carne, né? O sal, também você comer carne sem um pouquinho de sal também intragável. Irmãos, Deus te usou. A pessoa às vezes está muito na carne. Você chega e joga o sal da palavra e vai transformando aquela vida, irmãos. Tem coisa mais gratificante do que isso? De saber que você é um instrumento de Deus, e todos nós somos instrumentos de Deus, porque Deus, Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos como precursor, ou seja, ele fez de nós sacerdotes. Esse sacerdócio que vai ser glorificado no reino dele começa aqui já. Ele te fez súdito do reino dele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não tem honra maior que isso. Então, tudo isso é o quê? É essa palavra se cumprir na nossa vida, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá vitória. E você tem que celebrar isso todo dia. Você não pode deixar as circunstâncias contrárias, as ondas que vêm contra você, deixar você perder essa grandiosa vitória que é o que Deus está fazendo na tua vida. Como diz, irmãos, aquele hino do Lázaro, que ele canta assim: as ondas grandes vêm tentando me afastar, mas eu vou permanecer. E ele diz assim num trecho: só na solidão da vida eu vi o quanto Deus me ama, o quanto Deus me ama. E ele fala: agora no meu barco é somente eu e Deus. E ali, naquela situação, ele viu o grande amor de Deus pela vida dele. E quando ele estava numa situação ruim, que ele não tinha nem coisa para comer, as pessoas chegavam na casa dele e falavam: mas cadê o teu Deus, que nem comida te dá? E ele dizia: nem só de pão viverá o homem. E Deus foi e honrou ele. Então, irmãos, você tem que permanecer firme, porque a vitória, ela é garantida. Não tem como haver derrota para quem está com Jesus. Como que a pessoa vai perder se Jesus já deu a vitória? Nós perdemos, irmãos, quando a gente sai dos caminhos de Jesus. Quando nós deixamos os caminhos de Jesus, aí sim a gente se colocou em campo aberto. Mas se estamos com Jesus, a gente permanece na fortaleza. A vitória, ela já é nossa. Aleluia. Jesus já venceu. O que nós temos que fazer é permanecer firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sempre abundante, ou seja, sempre ativo, buscando a Deus. A obra de Deus é você vir à igreja, mas a obra de Deus, ela também é você ser a mulher de Deus na sua casa, é você ser o homem de Deus na sua casa, porque a obra começa em casa. A obra de Deus começa em casa. Começa em casa, irmãos. Porque não teria como eu estar aqui hoje aqui pregando se não fosse homem de Deus na minha casa. Não teria como, não é? Então, a obra de Deus, ela começa dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa, a gente tem que mostrar para o diabo que ali é Jesus quem manda. Glória a Deus. É Jesus que manda dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A gente não vai admitir nenhum estranho lá dentro, não. Glória a Deus. Lá quem manda é Jesus. Lá quem manda é Jesus.
a casa onde eu moro, irmão, já morou até pai de santo, já fizeram até, ele fazia aquele ritual dele lá. Hoje aquela casa só vive debaixo do louvor de noite, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque quem manda ali, quem reina ali é Jesus. Glória a Deus, Eu aleluia. lembro lá, quando era fim de ano, ele botava funk e não sei o que tem. Ali é louvor agora dia e Glória a noite. Deus, aleluia, Dia e Jesus. noite. É isso que a gente tem que fazer. Jesus reina na nossa casa, então você vai botar o que para ouvir? Ou vai botar louvor para ouvir. Glória a Deus, Você vai aleluia, louvar, você vai buscar Deus. Porque a nossa casa é um lugar de adoração agora, porque nós somos de Jesus, nós somos de Jesus, a nossa casa é templo de adoração. E aí, irmãos, o que é contrário, ele vai tendo que sair, ele vai tendo que sair, porque o diabo ele não aguenta fogo, ele não aguenta fogo. Que fogo? O fogo que foi cantado aqui no hino. Jesus manda fogo, não é? Deixa o fogo do altar queimar, quer dizer, este fogo santo de Jesus. É isso que a gente tem que ter na nossa vida, irmão. Nós somos pessoas completamente, vamos dizer assim, como as outras, né? As pessoas nos veem na rua e somos mais um ali na multidão. Mas se alguém começar a falar com a gente, como um dia uma pessoa falava comigo, não, mas você é crente? Né? Porque as pessoas percebem o nosso modo de ser, o nosso modo de falar. Porque o mundo, geralmente, o pessoal vai falando, já começa a falar palavrão, já começa a falar palavra atravessada, e daí vê que a gente não está respondendo daquela maneira, uma coisa errada. Olha, irmãos, outro dia, é por isso que eu falo, às vezes a gente está num lugar que você não está fazendo nada de errado ali, mas a pessoa pensa que por você estar ali, você é como ela. Ó, vou citar um exemplo. Teve um dia que eu estava uma lanchonete aberta de manhã, né? Tinha ninguém nela, parei para tomar uma Coca-Cola, né? Vou tomar uma Coca-Cola, um dia de calor, parei ali para tomar uma Coca-Cola, né? Parei, tal. De repente entrou um carro, nem conhecia ele, e já veio colocando o celular na minha cara, assim, ó, mostrando pornografia. Mas nem conhecia a pessoa, nem nada. Estava ali sentado tomando Coca. Daí o cara chegou assim, ó, colocando o celular na minha cara. Olha só como é. Daí eu falei, não, eu fiz assim, eu falei, não. O cara ficou olhando feio pra minha cara, não sei o que tem, foi lá e mostrou assim pro outro. E na hora de sair, aí eu assim, olhando feio pra mim assim. Mas é aí que eu falo, irmãos, a gente tem que vigiar, né? A gente tem que vigiar, porque o maligno, ele realmente sabe quem você é. Ele sabe quem você é e ele quer o quê? Te tirar daquela presença, né? Eu, graças a Deus, irmãos, eu não sou muito ligado assim em rede social, essas coisas, né? Não gosto, né? Mas toma cuidado, irmãos, com isso aí, viu? Principalmente esse negócio de WhatsApp, né? Hoje que mandam, né? Nesse negócio de WhatsApp, até um evangelista que agora ele é pastor, ele falou, eu mandei já desativar o meu WhatsApp. Porque o pessoal, mesmo eu não querendo, um ou outro que é de outro grupo, sei lá alguém, manda material indevido, né? Então o que é isso? O que a gente faz tudo isso? Porque a gente quer ser separado. A gente quer ser separado para Deus, né? A gente quer ser separado. É por isso que a gente vai, porque todas essas coisas que a gente sabe, que vai querer deixar nossa vida espiritual não firme, mas mole, né? A gente não vai estar firmado, a gente vai estar meio balançando. Então, que tudo isso a gente vai tendo que cortar. A gente tem que ir renunciando. Aleluia. Tudo aquilo que é contrário, a gente vai renunciando para quê? Para que todo mês a gente participe dessa vitória. Para que todo mês a gente venha como vencedor. Venha assim, irmão, sabe? O sentimento de orgulho não arrogância, mas aquele sentimento de realização, né? Puxa, que vitória, graças a Deus, estou tomando mais um mês, mais uma ceia, ou seja, você construindo a tua vida com Deus, construindo a tua salvação, porque a salvação, ela é o desenvolvimento, não é? Jesus, ele já deu a vitória para nós, agora a gente desenvolve a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus. Eu sei que a gente nunca vai atingir aquele nível que Deus quer, mas a gente está em crescimento espiritual. A gente não quer voltar para trás. Porque, irmãos,
Eu não sei da vida de ninguém aqui, não é? Sei da minha vida. Mas você veja aonde você chegou hoje. Você sabe que você sozinho não ia chegar onde você está. Você não iria chegar. Se fosse pela tua carne, você não chegaria. Eu chegaria onde eu estou aqui. Se um dia, quando a pastora falou, traz uma palavra, não sei o que tem, aquilo eu trouxe a palavra, irmãos. Mas quando eu saí daí, eu falei, cara, e agora? Eu fiquei pensando assim, por quê? Porque é mais fácil a gente viver meio amoitado do que viver compromissado, não é? Mas a melhor coisa, quanto mais você vai se entregando, mais Deus vai te capacitando. Se Deus te fez você chegar até aqui, imagina o que Ele tem para você mais à frente. Porque Deus, Ele não parou a obra na sua vida. A gente não é uma obra acabada, ninguém é uma obra acabada. Nós estamos sendo transformados dia após dia, não é? Você chegou até aqui, a obra de Deus acabou aqui? Não. Deus tem muito mais ainda para fazer na tua vida. Só que a obra de Deus, né, irmãos, para a gente fazer ela, envolve sim aborrecimentos, né? Envolve chateações, envolve decepções, envolve tristezas. Mas é como diz aquele hino, que o solo da fé, o solo do caminho de Deus é regado com a fé, não é? A fé no solo de Deus vai produzir coisas boas. Se a gente está chorando aos pés do Senhor, a gente vai colher vitórias na nossa vida. Portanto, vamos continuar. Vamos continuar avançando. Vamos continuar avançando. Vamos em frente, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. A nossa vida, ela não é vã. A nossa vida, ela não é uma vida sem sentido. A gente tem objetivos muito maiores que qualquer pessoa nessa terra, porque sem Jesus, irmãos, todos os objetivos estão relacionados a essa terra. Com Jesus, nosso objetivo vai além dessa terra. Glória a Deus. Com Jesus, o nosso objetivo está além do que esse mundo pode oferecer. Tem muita coisa na Bíblia, irmãos, tem muita coisa na Bíblia. Se uma pessoa pegar para ela vai ser bem sucedida até, porque a Bíblia ensina coisas boas, né? A Bíblia não ensina você a fazer coisas erradas. Então, se a pessoa seguir coisas aqui nessa terra, que a Bíblia diz para você vai fazer o bem para você. Mas tem coisas na Bíblia que para você seguir, você tem que ser crente em Jesus. Por exemplo, a própria salvação, crer na salvação da sua alma, você tem que ser crente em Jesus somente. Porque não adianta a gente simplesmente fazer boas obras achando que por isso a gente vai ser salvo. Porque tem muita gente que fala assim, a minha religião é pagar minhas contas, não é? Então a pessoa que um dia falou isso para mim, a minha religião é pagar minhas contas. Isso aí, eu sou honesto, eu pago minhas contas certinho, isso é minha religião. Se isso bastasse, Jesus não tinha morrido na cruz. Não adianta você chegar diante de Jesus um dia e falar, Deus, eu fui honesto, eu paguei minhas contas. Daí Jesus falar, eu paguei a tua conta também na cruz, você não quis receber. Você não quis receber, ali está pago. Você quis dizer que a tua cruz não bastava. Não é? Tem muita gente que fala assim, os crentes são pior que os do mundo. Né? Tem gente que fala isso, não é verdade? Tem gente que fala isso. Os crentes, eu conheço crentes, eu não sei o que tem. Para ser crente daquele jeito, eu prefiro ser macumbeiro. Tem gente que fala isso aí. Mas são pessoas, eu já vi a pessoa falar isso aí, e o outro, esse pessoal era motorista, ele tinha trazido um pessoal evangélico de São Paulo para cá, e o pessoal era ordeiro, o pessoal era correto, levou lanche para ele com Guaraná. Pessoal, eu vi que eram realmente jovens ali, mas olha, davam um testemunho. Mas tem gente que é crítico, contumaz e não aceita. E a pessoa fala assim, eu passei, olha, as pessoas não tinham feito nada, os irmãos. Ele fala assim, para ser crente assim, eu prefiro ser macumbeiro. O outro motorista falou, louco, mas eles não estão fazendo nada. Eles são super ordeiros, são super aqui, corretos com a gente. Mas por que essa pessoa falava isso? Porque ela não recebe Jesus na sua vida. E por não receber Jesus, ele acha que todo mundo que está com Jesus é errado. E incomoda, hein, irmãos? Só por você ser cristão, incomoda os outros, viu? Gere como? Você pode ser bonzinho. Eu sei por experiência própria isso, viu?